de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E no terceiro bloco, nós continuamos aqui com o nosso convidado, Luiz Sérgio Monte Pires, ele que é mestre em Direito Constitucional, professor universitário, analista judiciário do TRRN, exercendo atualmente o cargo de chefe da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró. Bem, Luiz Sérgio, com relação aí às finanças da campanha, né, a prestação de contas, impactos significativos foram trazidos também em relação às finanças da campanha. Fixou-se um limite de gastos para as candidaturas e proibiu-se a arrecadação de recursos junto às pessoas jurídicas, não sendo mais permitida a captação de dinheiro e outros bens junto a empresas. A lei instituiu a prestação de contas simplificada, que pode ser apresentada por candidatos em municípios com menos de 50 mil eleitores ou que tenham efetivado gastos de menos de 20 mil reais. Vamos começar aqui com o limite de gastos. O que é esse limite de gastos? Quais são os parâmetros para a fixação desses limites? Esse impacto, em particular, terá algum impacto na forma como as campanhas serão realizadas a partir de agora? Bom, esse assunto foi uma das maiores preocupações do legislador durante a mini-reforma eleitoral, durante os debates da mini-reforma. Como eu falei, todo o espírito da reforma era no sentido de barateamento da campanha. Então, este tema aí também foi tratado com especial cuidado. O legislador, ele proibiu o financiamento de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais, já aí no mesmo sentido de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal havia proferido poucos meses antes, onde o Supremo entendeu que essas legislações seriam inconstitucionais, seriam contrárias ao espírito democrático da Constituição. Então, o legislador, que editou a lei poucos meses após essa decisão, referendou aí essa novidade. As campanhas eleitorais não podem mais receber dinheiro oriundo de pessoas jurídicas, tão somente de pessoas físicas e verbas aí do chamado fundo partidário. Então as campanhas devem se desenvolver exclusivamente com essas quantias. E o gasto da campanha é uma preocupação aí patente do legislador. E ele estipula o que são esses gastos na resolução. São gastos de campanha com confecção de material, com contratação de pessoal, gastos variados de campanha que ele tem, contratação de carro de som, de carros alugados. Então, uma série de gastos. Havia aí um gasto desmedido, um gasto quase que incontrolável. O legislador, ele buscou aí estabelecer limites para esses gastos e tomou por base gastos, a média dos gastos, aliás, não foi nem a média, ele tomou por base 70% do maior gasto declarado na campanha de 2012. Isso tanto na campanha de vereador como na de prefeito. Então, o TSE, por resolução, regulamentando esta lei da mini-reforma, estipulou em cada município qual o gasto máximo do candidato a vereador e do candidato a prefeito. Aqui em Mossoró, para que o público de casa tenha noção, o TSE estipulou, baseado em números de 2012, aplicando sobre esses números o percentual de 70%, o TSE considerou que para a eleição deste ano, os gastos de uma campanha de prefeito em Mossoró não podem superar 2 milhões e 200 mil. Cada candidato não pode gastar mais do que isso, 2 milhões e 200 mil. E na campanha de vereador, ficou-se aí em torno de 145 mil reais. Então, esses números ficaram definidos como o limite de gastos de campanha que os candidatos podem ter aqui em Mossoró. Repito, números que foram baseados na eleição passada, sobre os quais se aplicou um percentual. Como eu falei, era objetivo da lei reduzir ao máximo os custos de campanha. Então, reduzindo o tempo em que a propaganda pode ser exibida, logicamente a lei eleitoral também iria diminuir os valores que poderiam ser gastos. Então, ele estipulou aí esse valor e já publicou até na página oficial do TSE, estão lá todos os gastos em cada município do Brasil. O STF ele declarou inconstitucional, né, essa questão do financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Isso. E a partir dessa constatação pelo STF, como é que fica o financiamento dessa campanha? Quem pode doar e em que limites? O candidato poderá doar para a sua própria campanha? Em que limite? Como eu falei, olha, essa é uma das maiores novidades da campanha desse ano. Está todo mundo ainda meio que sem saber de onde virá o dinheiro.
Logicamente que na hora em que você exclui as pessoas jurídicas, restam aí as pessoas físicas e os recursos do fundo partidário que advém aí dos partidos para as campanhas dos candidatos. Então não há outra saída. O dinheiro terá que vir dos candidatos. Claro que muita gente já foi aí à imprensa e em artigos na internet dizer que isso aí só vai aumentar o Caixa 2, né? Se ele já existia antes, agora que vai existir mais ainda com a proibição. Mas eu acredito que não é por aí. O legislador tentou aí moralizar essa questão, estava bem intencionado, né, quando caminhou aí, né, nos rumos aí do que já havia sido deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que esperar para ver o que irá acontecer nesta eleição. A gente não pode presumir que a classe empresarial é formada por foras da lei, como até Marlon Reis destaca no seu livro. Estive lendo Marlon Reis, um livro novo dele que foi lançado agora. Marlon Reis destaca esse aspecto. A gente não pode presumir que a classe empresarial é formada, integrada por pessoas fora da lei, quando isso não é verdade. Em dados estatísticos já retirados do próprio Congresso Nacional, nós podemos ver que apenas um grupo de 10 empresas financiaram 70% dos candidatos que foram eleitos, que compõem o Congresso Nacional agora em 2016. Então vejo que as mesmas 10 empresas financiaram 70% daqueles que foram eleitos em 2014. Vejam aí o poder agressivo do capital na eleição. E são grandes empresas, né? Grandes empreiteiras, grandes bancos, grandes universidades privadas, grandes planos de saúde que financiam esses candidatos e que agora não mais poderá financiar. Então, o microempresário, aquele das cidades do interior, nunca praticamente participou efetivamente, né? Não era ele, não era a sua doação que era decisiva. Então, fechado aí essa torneira, vamos dizer assim, o candidato terá que se socorrer de outros meios, e principalmente das pessoas físicas. As pessoas físicas, aquelas que são detentoras de direitos políticos, a quem interessa o resto das eleições, é quem devem contribuir aí com seus bens até e em pecúnia também. A legislação permite que haja doação em pecúnia, né, em dinheiro e também no empréstimo de bens e serviços aí dessas pessoas. Então, será uma campanha curiosa de se acompanhar. A gente vai ver aí, talvez seja um divisor de águas em relação aos abusos de poder econômico que tanto eram verificados na eleição. Vamos ver o que vai acontecer na prática. Está todo mundo muito ansioso para ver como será essa eleição aí sem essa verba advinda das empresas. E com relação ao limite, a pessoa pode doar qualquer valor? Há um limite estipulado de acordo com o que a pessoa declarou que ganhou, né, os seus rendimentos que foram oferidos no ano anterior, que são apurados de acordo com sua declaração do imposto de renda. Então o eleitor tem que ter esse cuidado. Ele tem que saber quanto ele declarou que ganhou ao longo de 2015 e pegar aí 10% desse valor, sendo aí o valor máximo que ele pode doar às campanhas este ano. Então, se ele declarou que em 2015 ganhou R$100 mil ao todo, ele só poderá doar 10 mil para campanhas eleitorais. Isso está estipulado em lei. Eventual transgressão desse dispositivo pode sujeitar o eleitor ao pagamento da multa. O doador. O doador está sujeito a uma multa que pode variar aí até 5 vezes o valor que excedeu ao teto máximo previsto na legislação. E o eleitor, além de poder receber essa multa, o candidato ainda pode ser eventualmente enquadrado no artigo 30A da lei, que é aquele que diz que eventual captação ilícita, gasto de ilícito de campanha pode gerar a perda do mandato e do seu diploma. Bem, nosso bloco está chegando ao final. Muitas perguntas, Luiz Sérgio, nós teríamos ainda aqui para lhe fazer, mas infelizmente o tempo passa muito rápido. O tema realmente é muito instigante e eu acredito que você ainda virá outras vezes aqui para nos esclarecer o que não deu tempo de esclarecer, porque realmente são muitas mudanças significativas, mas deu para a gente esmiuçar o mais básico, as principais alterações. Nós agradecemos mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui, debater conosco essa mini reforma e fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço por demais aqui a participação, né? Parabenizo o programa mais uma vez por levar à população de Mossoró temas tão palpitantes como estes que giram em torno da eleição deste ano, né? E me colocar à disposição para futuras vindas aqui ao programa. Me coloco aqui à inteira disposição, sempre que me chamarem, estarei aqui presente. É sempre um prazer colaborar aqui com o programa, né, feito em parceria do Instituto Novo Eleitoral com a Câmara Municipal. Então me coloco sempre à disposição, agradeço e parabenizo pela iniciativa. Estarei sempre à disposição.
Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez, Luiz Sérgio. E o Cidadania vai para um rápido intervalo e volta, né, com o quadro Concurseiros Mossorões com Fábio Hunter. Fique ligado, Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, volta já.